Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem nós lançamos um plano safra para a pequena agricultura brasileira. E eu queria dar um número para vocês, que é muito importante, porque muitas vezes a imprensa, sabe, não sabe os números corretos, que a gente não passa. Eu queria passar. Se a gente somar os 3 planos safra, os 3 do governo passado, a gente vai perceber que a gente tem 885 bilhões de investimento nos 3 planos safra, 2019, 2020, 2021, 2022. O todo dá 835 bilhões se você somar a agricultura familiar mais o plano safra. 885 bilhões de reais, os 3 planos safra. Qual é a surpresa que eu quero dizer para vocês? É que se a gente somar os 3 agora, 2023, 2024, 2025, a gente vai chegar a 1 trilhão e 722 bilhões de reais. É um pouco mais que o dobro. É simplesmente um pouco mais que o dobro. E é importante a gente mostrar esses números para que as pessoas compreendam que nós não estamos fazendo política de favor a esse ou aquele setor. Se você for ver o que aconteceu na indústria brasileira, a indústria brasileira fazia 10 anos que não crescia. E a indústria brasileira cresceu 3,4% por causa de um programa novo e por causa de várias medidas que nós tomamos. Vocês acham que as coisas que a gente faz é por interesses eleitorais? Vocês acham que eu ia fazer reforma tributária que não vai trazer nenhum benefício para nenhum eleitor até agora em 2026? Os benefícios dela serão todos para 2027? Vocês dariam um presente para o filho de vocês esse ano para utilizar só o ano que vem? Não. O que a gente está tentando fazer é dar a esse país a cara que esse país precisa para chegar a fazer parte do mundo desenvolvido. Vocês acham que eu me contento em participar do BRICS, ou participar do G20, ou ser convidado para o G7? Não. Esse país tem tamanho e tem grandeza para chegar a ser a 6ª economia do mundo. Já chegamos em 2006, a gente pode voltar a chegar. Eu quero participar do G7 como convidado especial, sabe? Porque tem o direito da nossa economia. O Brasil pode. O que é importante é a gente definir se a gente quer ou não. Ou se a gente quer brigar por coisa menor, a gente quer construir coisa grande. Não precisa ter nenhuma briga para a gente dar um salto de qualidade. Não precisa. A economia é uma coisa, companheiros, que não tem mágica. Se algum de vocês tentar fazer mágica na economia das empresas de vocês, vocês quebrarão no ano seguinte. Ou ficarão pendurados no banco. Trabalhar com seriedade é uma obrigação. Como é que alguém tem coragem de falar em responsabilidade fiscal no nosso governo? Se vocês forem pensar bem, eu, durante 2003 e 2010, o Brasil foi o único país do mundo, dentre o G20, que era as maiores economias do mundo, a fazer superávit primário todo ano. Estados Unidos não faz, Japão não faz, Itália não faz, ninguém faz, nós fazemos. É difícil, é muito difícil. Porque não é nem intenção, porque todo mundo é muito bem formado, todo mundo é muito bem letrado. Só pode ser ganância. Só pode ser a desgraçada da doença de acumulação de riqueza, só para mim e não para os outros. Porque vocês imaginem que nós temos nesse país pagamento da taxa de juros de quase de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas sabe como nós temos de desoneração, isenção fiscal? 680 bilhões de reais. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas jogarem a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família, em cima do pé de meia para garantir que 500 mil moleques que desistiam da escola para trabalhar não desistam, pelo amor de Deus, volta a estudar, porra. Esse dinheiro que você está recebendo vai ser devolvido em dobro para o Estado quando vocês tiverem formado cidadão de primeira classe nesse país. É difícil fazer as pessoas compreenderem isso. Se a gente continuar estabelecendo que vai predominar na nossa cabeça o desejo de mentir, o desejo de fazer canadice, quando a gente deveria fazer coisa séria. Hoje, gente, a gente queria taxar essas bets, essas fintechs, sei lá, essa coisa que você não consegue mais ver televisão, porque é tanta propaganda de aposta, que você não sabe mais nem o que apostar. A gente queria aumentar a pena de 12 para 18.
6% para as pessoas que estão ganhando milhões sem fazer nada. Pega a diferença do custo de vocês que produzem por lucro de vocês e pega uma diferença do custo de quem tem uma bet com o lucro dele. Quanto custa fazer essa bet? E o tamanho do lucro? E essas pessoas se rebelam. Não, isso é aumento de imposto, não é aumento de imposto. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, percentualmente, é menor do que era em 2011. Poucos países do mundo têm um ministro da Fazenda com a seriedade que o Haddad tem. Poucos países do mundo. Esse país teve poucos. Esse país teve muito poucos. Eu via na televisão a quantidade de bravata que o Guedes fazia nesse país. O Guedes nunca pediu favor para ninguém. Ele tentava numa venda de forma desaforada, ditava regra de fazia. Por que ninguém cobrava estabilidade fiscal no governo passado? Por que ninguém cobrava o teto de gastos? Que foi possivelmente o momento mais irresponsável desse país. Então, Haddad, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A gente paga muito preço por ser honesto. Muitas vezes as pessoas são induzidas a serem desonestas porque tem menos problema. Nunca vou pedir para vocês fazerem um Pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero Pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade. Esse país já teve ministro da Fazenda, Dari, que achava que era inteligente, porque viajava o mundo enganando o FMI. Adorava contar mentira, eu vou fazer tal coisa e nunca fez. É preciso passar com a loucura de achar que nós somos inimigos. O pequeno não é inimigo do grande. O grande não pode ser inimigo do pequeno, ele tem que ser coisas produtivas complementares. O cara que está produzindo soja, muitas vezes ele não tem um pedaço de terreno para criar uma galinha, vai comprar do pequeno. Mas o pequeno quer comprar um litro de óleo, ele não vai tirar da dele, vai comprar do grande. Essa similaridade que nós temos que entender, que é o que faz da construção de uma nação. Não é a briga menor. Não é a briga de quem é contra imposto, a favor de imposto. Quem quer ganhar muito ou quer ganhar pouco. Vocês sabem que quanto mais o pobre ganhar, mais vocês vão ficar ricos. Vocês sabem disso. Vocês precisam olhar para os trabalhadores, não como trabalhador assalariado. Vocês têm que olhar para os trabalhadores como clientes de vocês. Consumidores de vocês. Eles vão comprar aquilo que vocês produzirem e industrializarem. É esse o sucesso da nossa economia. E eu acho que é esse o sucesso de vocês. Um abraço e parabéns.